noite. Estamos iniciando mais um Sindicato em Ação aqui na TV Urbana, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Este é um programa produzido e apresentado pelo Sindifisco RS e seus jornalistas. No caso, eu hoje aqui, o Luiz Augusto Kerner, o LAC. E hoje nós vamos entrevistar aqui no nosso programa o diretor de comunicação do sindicato, que é o Christian Azevedo, que tem muito a nos contar desse ano conturbado na área da política, da economia e de ações também humanitárias que o sindicato fez. Boa noite, Christian. Boa noite, Lac. Muito feliz de estar aqui agora como entrevistado. Eu, por tanto tempo, apresentei o programa, né? Agora estou aqui como entrevistado. É um Sim, grande prazer, uma honra estar aqui sim, participando. esse programa foi criado por ti e ele é um programa que teve um destaque bastante grande nesse período nas tuas mãos aí. Tu teve entrevistados da primeira ordem, né? Primeira linha, economistas, políticos, né? Muito bom. Mas aí tu me passou a bola agora, né? É isso aí. A gente tem que diversificar. É isso aí. Não, tu sabes que hoje em dia os jornalistas eles têm que ter a habilidade de escrever, de falar em rádio, de fazer lives, e isso é muito bacana porque torna a profissão muito estimulante, né? Eu que sou um homem que trabalhei a vida inteira em jornal, né? Isso me é um desafio para fazer, né? Eu estava agora há pouco lá aqui numa conversa, aqui, um bate-papo com Newton Schiller. Conhece Newton Schiller? Claro, grande amigo. Aí comentamos justamente sobre o Sindicato em Ação, a tua apresentação, né? Ele disse que te conhece de longa data aí, Sim, sim. colega de trabalho. Realmente, a profissão do jornalista, né? Eu não sou jornalista por pouco que eu não sou jornalista, porque eu fiz o vestibular e fiquei em 48º na URGS, passei na segunda opção de Ciências Sociais, resolvi seguir as Ciências Sociais. No ano seguinte, aumentaram para 60 vagas. Aí, Ah, olha só que loucura. Mas, mas é uma Christian, profissão em constante transformação. sim, exatamente. E tu sabe que as pessoas hoje elas valorizam muito a conversa informal. E é isso que eu quero fazer hoje, né? As pessoas não gostam mais de formalidade, né? De um papo mais duro, né? Elas querem bater Sim. papo, né? E é isso que eu queria conversar contigo hoje. A vida sindical, né, ela tem se alterado muito nos anos que nós estamos vivendo, principalmente nesse período agora de muita carência e de preços altos. Como é que o sindicato tem visto essa situação? Olha lá que essa situação de nós vivemos aí com a pandemia, né? E até já havia esse problema já é anterior à pandemia. A fome no Brasil é algo que preocupa já há muito tempo, né? E teve aí no centro dos debates políticos, né, por muitos anos. Bolsa Família, por exemplo, foi um grande programa de ação social e que visava justamente erradicar a fome no Brasil. Por sinal, agora está tendo acabou, né? Está acabando o Bolsa Família, mas o problema da fome, o problema da pobreza, da miséria no nosso país é algo que preocupa e sensibiliza muito o Científico RS. E nós tivemos aí um trabalho que eu diria que foi. Nós já tínhamos muita participação em ações sociais, né? Há muito tempo, isso é uma constante na história do sindicato, é sempre contribuir, né? Quando tem campanhas, campanha do agasalho, nós tínhamos aqui a nossa campanha do Inverno Solidário, a gente doa milhares de cobertores para a Defesa Civil todos os anos, antes de chegar o inverno, a gente faz essas doações de cobertores, tem doações espontâneas dos filiados, de agasalhos, alimentos, dinheiro, que nesse dinheiro a gente converte em compras, mas aí nós fizemos uma ação mais focalizada este ano, né, por conta da pandemia. Isso aconteceu já no primeiro semestre, lá por março e abril. Em março nós começamos a organizar e em abril já estávamos fazendo as primeiras entregas de cestas básicas. Porque todo mundo sabe o caos, né, que se tornou a vida dessas pessoas mais pobres, principalmente depois que veio a pandemia. Porque com a pandemia veio a dificuldade de trabalhar, né, de não,
a preocupação das pessoas em não se expor para não se contaminar e contaminar seus familiares em casa, a dificuldade de trabalhar, até mesmo quem pôde trabalhar, até mesmo quem se arriscou a ir para a rua, vamos dizer assim, teve dificuldade de obter o mesmo ganho que tinha anteriormente, a renda baixou, a renda das pessoas mais pobres, então, baixou muito mais nesse período de pandemia, porque a demanda por essas mercadorias, esses itens que as pessoas vendem, ela diminuiu. Estou falando aqui, né, de um país que tem aí milhões e milhões de pessoas vivendo na informalidade. Então, são pessoas que vivem, por exemplo, aqui no centro de Porto Alegre, vivem daquilo que conseguem vender no dia para comer no mesmo dia. E são vendedores ambulantes, pessoas que estão na rua, na informalidade. Então, imagina, hoje a gente circula aqui pelo centro, hoje que a pandemia já está mais ou menos controlada, a gente circula pelo centro e vê que o movimento é outro, é muito menor do que era antes da pandemia. Então, certamente, isso impactou essas pessoas. Muitas pessoas ficaram desempregadas, não conseguiram voltar para o mercado de trabalho, né? Então, aquela situação que já era difícil para essas pessoas ficou ainda pior. E aí a pobreza se multiplicou, mais pessoas na linha de miséria, na linha de pobreza, mais pessoas precisando de uma assistência. E aí lá que nós pensamos em ajudar essas pessoas. Através da boa vontade dos nossos filiados, fizemos a campanha Ajude Você Também, que nós divulgamos aqui, inclusive no programa. Sim, essa campanha, ela distribuiu toneladas de alimentos para as entidades mais necessitadas. Me conta um pouquinho, como é que foi a seleção dessas entidades e como as pessoas, na tua visão, perceberam isso, os filiados perceberam essa campanha internamente? Bom, a recepção foi maravilhosa. Olha, eu arriscaria dizer que foi unânime a recepção positiva por parte dos nossos filiados, né? E a campanha ela não ficou resumida aos filiados, às doações dos filiados, né? Tiveram doações espontâneas dos filiados, mas também tiveram as pessoas de fora da família Científico RS, né? Até mesmo não auditores fiscais, também puderam contribuir, porque nós fizemos divulgação nos jornais, né? No Correio do Povo, na Zero Hora, fizemos divulgação aqui no programa do Sindicato em Ação, fizemos divulgação na nossa rádio web, a RS Rádio, fizemos divulgação, enfim, em amplos meios, né? E tinha um site da campanha, então as pessoas tinham as condições de entrar lá no site da campanha, escolher uma entidade e fazer diretamente sua doação, porque cada entidade tem um canal próprio para receber essas doações. Então, foi muito positiva a doação. E a seleção das entidades beneficiadas, nós fizemos vários contatos, né? Vários contatos e não tivemos limites assim. O nosso limite, na verdade, territorial, é entidades desde que estejam dentro do estado do Rio Grande do Sul. Até porque questão de logística, né? De operacionalizar a entrega dessas mercadorias, nós contratamos uma empresa terceirizada e essa empresa fazia as entregas. E tinha que ser dentro do estado, e alguns casos até tinha entidades em cidades que não eram atendidas por essa empresa. Aí nós tivemos que entregar numa cidade próxima, aí providenciar um transporte local para fazer com que essas cestas básicas realmente chegassem até quem estava necessitando, as entidades que solicitaram. Não houve assim lá que foi muito variada assim a forma de escolha das entidades, porque a gente não limitou por tipo de entidade. Basta ser uma entidade que estivesse com pessoas, né, que atendesse pessoas que estivessem com dificuldades de se alimentar, dificuldades de se manter. Então, nós tivemos aí, por exemplo, sindicato, tivemos entidades de autistas, entidades que atendem mulheres em situação de violência doméstica, tivemos entidades que trabalhavam só com crianças, entidades que trabalhavam, enfim, foi uma ampla gama de entidades, foram mais de 80 entidades atendidas, hospitais, por exemplo, fizemos também doações para hospitais, atendemos Santa Maria, Santo Ângelo,
Uruguaiana nós atendemos, Bagé, atendemos as cidades da Serra, enfim, a região metropolitana toda, todas as cidades praticamente da região metropolitana, Alvorada, Gravataí, Canoas, Viamão, região carbonífera, Arroio dos Ratos, nós fizemos entregas também numa ONG que atende crianças em situação de vulnerabilidade social, entidades que atendiam imigrantes, como o SEBRAS, Centro Batista de Referência e Ação Social, que fica em Canoas, associações de catadores, e o que a gente mais constatou lá, e eu participei de algumas dessas entregas pessoalmente, é como nós temos pessoas necessitadas. Realmente são pessoas necessitadas, né? Muitas vezes, né, no nosso meio, nós que somos aí classe média, nós convivemos com pessoas que não têm a mínima noção da realidade que está logo ali, por exemplo, numa Ilha dos Marinheiros. Atravessando aqui 2 pontes do Guaíba, chegamos na Ilha dos Marinheiros, uma pobreza extrema. Tivemos uma doação, por exemplo, na Ilha da Pintada, na Associação dos Pescadores. Pobreza, muita miséria, muita fome, criança passando fome, situações muito, muito, muito tristes mesmo. E, às vezes, são famílias que não têm alguém que tenha condições de trabalhar. Muitas vezes são famílias de pessoas idosas, são idosos, às vezes pessoas doentes, né, pessoas incapacitadas, situações muito tristes mesmo, que se não tiver uma ajuda de quem se sensibilize, como o nosso Científico RS se sensibilizou, infelizmente elas não têm como se manter. Perfeito. Isso. Eu acompanhava, Christian, a propósito, essa semana, Sim. uma conversa entre diretores do sindicato e me parece que vem uma nova ação aí nesse momento, né? É isso mesmo? Sim, sim. Nós pretendemos fazer uma nova rodada de ações aí, porque a campanha foi um sucesso tão grande, foi tão bem recebida, que os nossos filiados, por meio de uma assembleia, né, uma assembleia geral que nós fizemos, resolveram tornar permanente uma... Claro que às vezes a gente muda o nome da campanha, mas o foco é sempre o mesmo. Então, essa ação, esse tipo de ação, assim como nós já tínhamos uma ação que era permanente, voltada a combater o frio, ajudar as pessoas que estão passando frio a se sentir um pouco mais calentadas no inverno, né? O nosso inverno aqui que é muito rigoroso. Agora nós vamos ter uma ação permanente também, todos os anos, uma ou mais ações nós vamos ter voltada para a questão da fome, do combate da fome. Então, a recepção foi tão positiva que agora nós vamos ter mais ações. E já estamos planejando agora uma ação para o final do ano, que nós estamos chamando aí de Natal Solidário, em que nós vamos fazer a entrega de mais toneladas e toneladas de cestas básicas, né, de alimentos aí para essas entidades e outras entidades que nós pretendemos cadastrar, porque a gente sabe que é muita gente, nós sabemos que por mais que nós tenhamos feito entregas, eu até vou buscar o número aqui, lá, se tu me permite, um tempinho. Pois não, eu acho que é importante a gente mostrar o número, os dados, Sim. e também parabéns por essa nova campanha que se inicia em breve. Na próxima semana deve iniciar essa campanha de Natal Solidário, né? Sim, sim, a gente pretende iniciar no máximo até início de dezembro. Tá? Então, nós tivemos aí muitas toneladas de alimentos doadas, foram mais de 40 toneladas doadas. Tivemos isso em números, daria quase 300 mil reais, né, em doações de nossos filiados, exclusivas do Científico RS, mas não sabemos, não temos controles pelas doações que foram feitas diretamente para as entidades. Então, não temos o número total, né, mas chegamos próximo aí de 300 mil reais em compras realizadas. E tem outra realidade também, né, lá, que os alimentos explodiram os preços e gás de cozinha. Aliás, outra ação social que o Científico RS participa e é o gás a preço justo, que é uma parceria que nós temos com o Sindipetro e nós ajudamos, né, na compra de gás
subsidiamos a compra de gás e o gás é vendido ao preço que o Sindipetro, que é o Sindicato dos Petroleiros, vinculados à Petrobras, é o preço que eles consideram que seria o preço justo, baseado num cálculo que é feito com o custo que a Petrobras tem para produzir, e não o custo que hoje, que não é um custo, né? Não o preço que hoje é fixado na Política Nacional de Preço da Petrobras, que vem desde 2017, e coloca o preço do litro da gasolina aqui fixado conforme o preço do barril do petróleo no mercado internacional, conforme o dólar. E o dólar disparou, o preço da gasolina disparou e não para de disparar. Que ação fantástica é essa do gás, né? Porque É, as pessoas não precisam apenas do alimento, elas precisam dos meios para preparar o alimento, né? sim, a última vez que nós fizemos a edição, o gás foi vendido ao preço final de R$ 35. Imagina, hoje a gente está pagando R$ 110, até mais, né? Um terço do valor, né? Esse seria o preço justo, Sim. né? O preço conforme os custos da Petrobras, coloca ainda uma margem de lucro ali de R$ 1 acredito que seja R$ 1, R$ 2 na bomba, R$ 1 da refinaria. É isso, mais os impostos, né? Sim, há dois programas aqui na TV Urbana e no Sindicato em Ação, dois programas atrasados, 2 fins de semana. Nós entrevistamos um petroleiro, um diretor do Sindicato dos Petroleiros, que foi também diretor já da Petrobras, e ele dizia que esses preços absurdos chegaram a esse ponto porque a Petrobras usa agora a paridade de preços internacionais. Isso. Não importa se tu produz todo o petróleo aqui, ela vai corresponder, vai vender ao preço internacional. E aí se estoura, por exemplo, um conflito lá no Oriente Médio, toda hora entre aspas, a gente já viu acontecer várias vezes, né? Aí o preço vai disparar e nós vamos pagar mais caro por isso, sendo que nós temos, né, segundo o que diz, nós temos autonomias, nós somos autossuficientes em combustíveis, né? Combustíveis. Sim, eu cheguei a trabalhar na plataforma de petróleo aqui na P53, na construção da plataforma em Rio Grande, e naquele momento a industrialização que a indústria naval petroleira estava trazendo ao Rio Grande do Sul e levando ao Nordeste também, São Paulo, era fantástico, justamente porque a produção local, com a descoberta do pré-sal, a Petrobras estava se preparando e ela iria atender a toda a demanda brasileira. Só que depois, no governo Temer e no governo Bolsonaro, se vendeu quase todo o patrimônio da Petrobras, quase todas as refinarias, e agora nós somos obrigados a vender o bruto para o exterior, refinar no exterior e trazer de volta para o Brasil a preços internacionais. Essa é uma lógica, né, lá que vem desde a origem do Brasil, Brasil colônia, né? Porque é impressionante, a gente adora exportar itens básicos aí, commodities, e importar depois esse mesmo item industrializado, beneficiado lá no exterior. É ilógico, né? E nós continuamos estimulando esse tipo de coisa, continuamos achando que o agro é pop, o agro é tudo, e não pensamos. Diga lá. Sim, não, hoje a esse propósito, confirmando o que tu está dizendo, o jornal Valor Econômico traz uma matéria sobre uma equipe brasileira de expositores que está na China numa feira industrial. E o que nós estamos mostrando lá nessa feira industrial é café, soja e tem mais um produto, e eu acho que é frango. Ou seja, nada de indústria, absolutamente nada de indústria, simplesmente é produção agrícola interna nossa. Em termos políticos, né, o Brasil criou mecanismos para perpetuar e intensificar esse tipo de situação, né? Porque hoje se exporta sem pagar nenhum imposto, então tem um estímulo para não se industrializar. E agora até essa é uma certa contradição, tá? O que eu vou falar aqui em termos da política econômica, porque por muito tempo, e o Plano Real foi mantido dessa forma, com uma taxa de câmbio baixa, o dólar barato, vamos dizer assim, e isso prejudicava a nossa indústria. Hoje nós estamos vendo uma reindustrialização do Brasil, não sei se por querer ou não, por conta desse aumento do câmbio também.
Então está tendo uma certa reindustrialização, porque tu tem uma restrição de importações, né? Importar ficou mais caro, ficou mais barato, mas importar ficou mais caro. Então, se ficou mais caro importar, é mais fácil, mais barato industrializar aqui dentro do que comprar lá de fora. Então, eu pelo menos nunca vi o Paulo Guedes falar com todas as letras, né? Olha, nós estamos fazendo isso de forma intencional, o câmbio disparando para reestimular a industrialização, como foi feito, por exemplo, na época na época desenvolvimentista no Brasil. O desenvolvimentismo tinha toda essa lógica da substituição de importações por conta da restrição para a compra de produtos no exterior, né, das importações. É claro que tem outros problemas, o problema que a gente está vendo aí, e aí é que envolveria uma atitude mais direta, né, do governo em atender as pessoas necessitadas, porque se tu tem o dólar elevado, isso acaba impactando internamente em termos de inflação, né? Não só nos itens, não só nos combustíveis fósseis, mas também na própria alimentação no geral, porque se aumenta o preço do petróleo, se aumenta o preço da gasolina, vai aumentar, vai impactar todo o mercado, né? Aumentou o preço do diesel, vai impactar todo o mercado, porque os produtos chegam no mercado por meio do transporte. Sem dúvida. Você está aqui na TV Urbana e no programa Sindicato em Ação, um programa produzido pelo Sindifisco RS, ouvindo hoje um bate-papo com o Christian Azevedo, que é diretor de comunicação do sindicato. Nós vamos para um intervalo agora e voltamos em seguida, mas antes vamos ver as notícias da semana do sindicato com a jornalista Fabiane Flores. É pá e bola! Oi lá, aqui Christian, pessoal que nos acompanha em mais um programa Sindicato em Ação. Vamos conferir agora as notícias da semana. Reforma tributária pode levar a aumentos no preço de remédios e planos de saúde, afirmam debatedores. Congelamento de salário de servidores economizou mais que reforma administrativa, diz Guedes. Relator da reforma do IR diz que ela é horrível e prevê gatilho para a inflação de 10% na tabela de isenção. Grampal faz sugestões a novo projeto do saneamento básico. Precatórios. PEC não é para reajuste a servidor, diz líder do governo. Comissão da Câmara aprova desoneração da folha de pagamento até 2023 para 17 setores. Bolsonaro não quer votar reforma administrativa, diz vice-presidente da Câmara. Governo quer apoio de empresários também para aprovar reforma administrativa. Dória classifica a gestão de Jair Bolsonaro como fraca. Congresso vai analisar fundo para conter a alta dos combustíveis. Estas e outras notícias você confere no site do Sindifisco RS. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história. O serviço público serve à população. E a reforma administrativa serve para quê? Diminuir 25% da carga horária do servidor público serve para quê? 25% menos médicos, 25% menos professores e 25% menos serviços básicos que você, como cidadão brasileiro, tem por direito. Junte-se ao movimento a serviço do Brasil. Já somos 29 entidades, servidores e servidoras do Ministério Público, do Poder Judiciário e do Fisco de todos os estados do Brasil.
O serviço público serve a você e a sua família. E a reforma administrativa serve para quê? Mais de 9 milhões de processos podem ficar sem solução já em 2021. Mais de 103 mil desses processos são de violência doméstica. E para quê? Os impactos da reforma administrativa e da PEC emergencial podem diminuir a arrecadação em pelo menos 12,5 bilhões de reais. Para quê? A substituição de funções estratégicas por cargos de confiança pode trazer corrupção para dentro do processo eleitoral. Para quê? Junte-se a nós nesse movimento em defesa do serviço público de qualidade. Já somos mais de 400 mil pessoas unidas nessa campanha para conscientizar a população de como a reforma administrativa e a PEC emergencial podem afetar o dia a dia do cidadão e da cidadã e até mesmo a democracia no Brasil. O servidor e a servidora pública servem à população. E a reforma administrativa serve para quê? Estamos de volta com o programa Sindicato em Ação aqui na TV Urbana. Hoje temos o prazer de receber aqui Christian Azevedo, que é diretor do Sindifisco RS, que na primeira parte do programa apresentou as novidades do sindicato, a campanha já feita esse ano de ajuda aos mais necessitados e a próxima campanha agora, ainda em dezembro, antes do Natal, para ajudar as famílias nesse período que é um período tão emotivo e tão necessário que a gente apoie aqueles menos favorecidos que nos rodeiam, estão em toda a cidade. Mas vamos agora continuar o nosso bate-papo com o Christian, falando sobre economia. Christian, em recente artigo no jornal Correio do Povo, tu abordavas a economia do Rio Grande do Sul e a necessidade, e a possibilidade de crescimento que tu vislumbra já com a economia aqui gaúcha. Poderia falar conosco sobre isso um pouquinho? Na verdade, eu fiz uma previsão de que a economia ia crescer no estado do Rio Grande do Sul antes mesmo de qualquer outra pessoa, né? Estou sendo sincero aqui, não é uma questão de autoelogio, né? Mas antes mesmo de saírem os números do IBGE sobre o PIB do Brasil e dos estados. Esses números saíram em maio e eu já vinha falando sobre isso em abril deste ano, né? Por que eu tive essa constatação? Porque eu verifiquei os dados lá no portal Receita Dados, verifiquei as informações que tinham lá, constatei que o número de documentos fiscais eletrônicos emitidos estava aumentando muito nos primeiros meses do ano. Aí eu coloquei, olha, possivelmente nós teremos aí o primeiro quadrimestre, o melhor primeiro quadrimestre em muitos anos, em 6 anos, desde 2015. O último PIB positivo que nós tivemos aí no estado, um PIB positivo e bom, né, um bom número, nós tivemos foi em 2014. E esse ano nós teremos um novo PIB positivo. Aliás, em nível de Brasil também teremos. Mas o Rio Grande do Sul se descolou do resto do Brasil. A economia vai se descolar do resto do Brasil, vai crescer acima da média nacional. E vem crescendo e vai fechar o ano crescendo acima da média nacional. Então, é algo positivo, na nossa economia está crescendo assim, e eu atribuo boa parte disso, porque nós temos que pensar, né? Temos que pensar o que o Rio Grande do Sul fez de diferente dos outros estados para conseguir um PIB tão alto. Aí alguns vão dizer, a primeira resposta que vem, foi a safra da soja. Tudo bem que a safra da soja foi lá no início do ano, né? Mas o Rio Grande do Sul continua crescendo assim mesmo, passado a safra da soja. Mas digamos que tenha sido a safra da soja, mas o Rio Grande do Sul não é o principal estado exportador de soja. Nós temos aí Mato Grosso do Sul em primeiro lugar,
ou até bem pouco tempo, até o ano passado, o Paraná estava em segundo lugar, agora o Rio Grande do Sul passou o Paraná. Nós temos outros estados que também tiveram, a safra da soja foi positiva não só para o Rio Grande do Sul, mas também para outros estados. Então não é tão diferente assim. No entanto, o Rio Grande do Sul está crescendo acima desses estados. Na minha opinião, o que o Rio Grande do Sul fez de diferente foi uma mudança na legislação tributária que estimulou os negócios, estimulou o ciclo da economia. Essa mudança na legislação tributária basicamente se concentrou em 2 itens. O primeiro, que foi abolido o diferencial de alíquota nas operações interestaduais. O que é o diferencial de alíquota? Alguns entendem como conheceram, né, como imposto de fronteira. E quando vem uma mercadoria de outro estado, aqui para o Rio Grande do Sul, uma mercadoria para consumo final, tinha que ser pago o diferencial de alíquota. Por exemplo, se a mercadoria vinha a 12% a alíquota do ICMS, tinha que fazer diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual. A alíquota interna, 18%, a alíquota interestadual, 12%. Logo, quem estava trazendo a mercadoria de fora tinha que pagar o diferencial de alíquota de 6%. Isso acabou, não tem mais. Ao mesmo tempo, nas compras internas entre contribuintes do ICMS, ou seja, entre as empresas que arrecadam ICMS, a alíquota interna foi igualada à interestadual. Então, se a alíquota interestadual era 12%, por exemplo, quando uma empresa deixa eu ver, que vende janelas, vamos dizer assim, uma empresa que vende janelas, compra uma mercadoria da indústria que fabrica a janela, ela não vai pagar a alíquota interna, que é 17% agora, 17,10%. Vai pagar 12%, que é a alíquota interestadual. Ou seja, houve uma brutal redução de carga tributária de imposto para essas empresas, estimulando a economia interna do Estado e ao mesmo tempo, acabando com aquela questão que vamos comprar de fora do Estado porque é mais barato. Não, vamos comprar aqui dentro do Estado. Então, isso, na minha opinião, é um dos fatores decisivos que o Rio Grande do Sul fez diferente dos demais estados. Sim. No final do ano, Lac, já te devolvendo a palavra, vai ter outro ponto importante na legislação tributária que o Estado do Rio Grande do Sul vai implementar diferente dos outros estados. Vamos ver o impacto disso para o ano que vem, porque o ano que vem tem algumas dificuldades previstas aí, né? Já me fala sobre isso, mas antes eu queria dizer que o Christian, além de diretor do sindicato e auditor fiscal da Receita Estadual, o Christian também é mestre em economia. Então, as previsões e as opiniões que ele emite nesta área têm realmente muito embasamento técnico e apuração criteriosa. Que novidade é essa que nós vamos ter? Tu já pode dizer aí que nós vamos ter no final do ano agora com a economia gaúcha? A novidade já foi lançada, né? Lá que teve um artigo ontem do secretário da Fazenda, inclusive na Zero Hora, falando sobre essa nova sistemática de tributação aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é o Devolve ICMS. O Devolve ICMS nada mais é do que devolver o imposto ou parte do imposto do ICMS, né? Que as famílias de baixa renda pagam para elas próprias, na forma de renda. Se devolve esse dinheiro. E como é que vai funcionar? Vai ter essas empresas têm que estar inscritas no cadastro único, né, no CAD único, e por meio do cruzamento de informações entre os sistemas da Receita Estadual, nota fiscal eletrônica, que é o principal deles, mas também outros sistemas, nota fiscal de consumidor eletrônica, enfim, outros sistemas, e vai ser possível verificar quanto que essa pessoa pertencente a uma família de baixa renda, pagou de imposto determinado mês e se ela está ou não inscrita no CAD único. Se ela estiver inscrita no CAD único, ela vai poder sacar esse imposto que ela recolheu, vai receber esse dinheiro de volta, então, esse imposto de volta. Quais são os efeitos práticos em termos de economia? Olha, todo bom economista que se valha, né, de se chamar dessa forma de economista, né, sabe que existe algo que é inegável, né?
Pode ser ortodoxo, pode ser heterodoxo, pode ser liberal, pode ser intervencionista, enfim, qualquer ala que você estiver dentro da ciência econômica, qualquer corrente teórica, todo mundo reconhece o efeito multiplicador. Claro que tem exceção para tudo, né? Vai trazer um economista aí que não reconhece o efeito multiplicador. Tudo bem, mas é um consenso, existe um consenso geral do tal do efeito multiplicador na economia. O que é o efeito multiplicador na economia? Quando se coloca uma renda extraordinária na economia, isso tende a se multiplicar. Só que depende na mão de quem você coloca o dinheiro, esse dinheiro vai se multiplicar mais ou menos. As famílias de baixa renda, elas possuem a propensão, esse é um conceito da economia, propensão marginal a consumir maior do que as classes mais altas. Vamos traduzir aqui para o nosso público. As famílias com mais baixa renda, elas consomem muito mais do que as famílias de alta renda. Por uma razão muito simples, as famílias de alta renda, elas poupam, elas seguram dinheiro, porque elas não precisam, elas têm aquilo para o dia a dia delas e poupam. Quando uma família de baixa renda está ou então já tem satisfeita toda a sua demanda de consumo, porque tem muito Sim. dinheiro para consumir quando quiser, né? Perfeito. Então, elas consomem até certo ponto e o que passar daquele ponto, elas poupam. Poupam no sentido amplo, né? Elas compram uma casa nova, elas investem num novo negócio, elas mandam dinheiro para o exterior, enfim, elas não gastam aqui dentro o dinheiro. Mandam para um paraíso fiscal, como o Guedes. Né? Sim, alguns mandam para paraísos fiscais. Né? Mas a família de baixa renda, não. A família de baixa renda, vamos dar um exemplo bem prático. Assim, a família de baixa renda está acostumada a comer ovo, arroz e feijão todos os dias. Né? Agora ela vai receber um dinheirinho a mais, né? Vai ter a devolução do ICMS. Agora ela vai conseguir comer ovo, arroz, feijão e um frango. Tá? Então, esse frango é um dinheiro novo que está na economia. Entende? E até essa família conseguir chegar num nível de uma família de consumo de uma família rica, leva muito tempo e tem muita margem aí para aumentar de circulação na economia. Então, ela vai comprar o frango no supermercado. Aí aumentou a demanda por frango. Daqui a pouco o supermercado tem que contratar mais gente para dar conta dessa demanda. O supermercado vai demandar mais frango para o frigorífico. Aí o frigorífico também vai ter que trabalhar mais para suprir mais a demanda, vai ter que contratar mais gente. E cada pessoa que é contratada mais, é mais renda que vai para a economia. E essa pessoa com mais renda é o mesmo efeito, volta tudo de novo. Vai consumir mais, vai demandar mais no mercado, vai demandar mais da indústria, vai demandar mais do produtor rural. Então, toda a cadeia econômica acaba se beneficiando disso. Por isso que o Devolve ICMS tem tudo para ter um bom resultado positivo na economia em 2022. E se não fosse isso, se não fosse esse alento, ia ser um ano bastante preocupante, né? Porque nós temos aí redução de ICMS, nós temos aí alguns cenários que não são muito positivos, até mesmo para a economia em nível nacional. Sim, dia 31 de dezembro, combustíveis, energia elétrica e telecomunicações diminui as alíquotas para 25%, né? Então, realmente, Isso. algo precisa entrar no lugar, né? Alguma coisa precisa substituir. Mas é uma queda brusca da arrecadação, né? Brusca e substancial, né? Porque são os três pilares da economia gaúcha e brasileira, né? O combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. Mas, Christian, essa inovação que o Rio Grande do Sul agora vai trazer, que é o Devolve RS, ela é uma verdadeira reforma tributária, não é? Ou algo nesse sentido, no sentido de fazer uma redistribuição de renda, já que o governo federal não faz, nós vamos fazer aqui. Eu diria que é uma ruptura de paradigmas, né? Porque tanto na área tributária quanto na área da ciência econômica. Porque muito se fala que o imposto indireto, que é o ICMS, é um tipo de imposto indireto. Por que é indireto? Porque quando a gente compra, nós estamos repassando no valor da mercadoria que nós compramos, tem ICMS. E aí a empresa que nos vende recolhe esse ICMS para o Estado, ou seja, eu não pago diretamente para o Estado, eu que estou arcando com o valor, né?
Eu estou repassando para a empresa que vai passar para o Estado. Por isso é indireto. É diferente do IPVA, por exemplo, que é direto. Eu pago diretamente para o Estado. Vou num caixa do banco, pago direto para o Estado, o IPVA. Então, muito se diz, né, ou se dizia, que o ICMS, os impostos indiretos, são ineficientes, né? Eles trazem ineficiências para a economia. Não são impostos neutros, eles atrapalham a atividade econômica. E que os impostos progressivos, então, teriam mais eficiência econômica, né? Porque redistribuiriam melhor a renda, né? Eles pesariam mais naqueles que podem pagar mais, né? E justamente por conta da propensão marginal a consumir dos mais pobres, eles estimulariam mais a economia, os mais pobres pagando menos e os mais ricos pagando mais, né? Mas aí surgiu, né, a tese do nosso colega Giovanni Padilha, auditor fiscal da Receita Estadual aqui do Rio Grande do Sul, que é uma tese que está crescendo, que está por trás do Devolve ICMS, que diz o seguinte: opa, não, a gente pode ter um imposto indireto como é o ICMS e ao mesmo tempo termos, né, essa eficiência tanto na distribuição de renda quanto a eficiência em termos econômicos, né? Estimulando as pessoas de mais baixa renda a consumir mais, né? Porque vão ter a sua renda aumentada na forma de a devolução do ICMS. Então, eu diria lá que é uma quebra, uma ruptura bem clara, bem nítida de paradigmas. E aí fica os parabéns, né, para o Giovanni Padilha, que teve essa brilhante ideia. Sim, não é a primeira vez, né, Cristian, que os auditores fiscais aqui do Rio Grande do Sul, da Receita Estadual, eles inovam e incorporam no seu dia a dia, no seu trabalho, conceitos novos. A nota, talvez as pessoas não saibam, a nota fiscal eletrônica surgiu aqui, né? Que hoje é amplamente utilizada no Brasil. Foi aqui no Rio Grande do Sul, né? Foi aqui, inclusive eu sou testemunha dessa, porque quando eu entrei na Receita Estadual, fui justamente trabalhar na nota fiscal eletrônica, mas aí como técnico tributário, não como auditor fiscal. E eu vi nascer a primeira nota fiscal eletrônica, foi da DIMED, a DIMED é a empresa aqui farmacêutica do Rio Grande do Sul, e de lá para cá, o Rio Grande do Sul vem se destacando, né? Exportou essa ideia para outros estados. Por muito tempo, nós processamos, e acredito que ainda processamos hoje, dados de notas fiscais eletrônicas, dados de outros estados, que não têm condições, não têm infraestrutura como nós temos aqui através da Procerx, e somos pioneiros. Nota fiscal eletrônica, somos pioneiros, o Devolve ICMS, somos pioneiros. O que o Giovanni Padilha chamou na tese dele, né, de ICMS personalizado. Personalizado porque ele tem outra ruptura aí, Lac, que é aquela ideia de que, ao se dar o benefício fiscal, a empresa vai automaticamente reduzir seus preços. Não é bem assim, tem estudos na Receita Estadual que demonstram que não é bem assim que funciona. E aí o benefício fiscal ele tem outro problema, porque ele causa, aí sim, ele causa assimetrias e ineficiências na cadeia produtiva, nas cadeias econômicas. Porque o benefício fiscal ele é uma exceção à regra, e toda exceção à regra causa uma série de transtornos, uma série de problemas em termos econômicos, e além da complexidade de todo o sistema tributário que nós temos hoje, que eu atribuo grande parte dele à colcha de retalhos que virou o nosso ICMS por conta de tantos benefícios fiscais, que não cumpre seu objetivo. Se o objetivo do benefício fiscal é fazer com que os produtos da cesta básica, por exemplo, cheguem mais baratos para as pessoas mais pobres, esse objetivo não é cumprido quando se consegue benefício fiscal, certo? Então, o que o Giovanni Padilha coloca? É muito mais eficaz, em vez de nós darmos o benefício fiscal na cesta básica, nós criarmos uma forma de devolução desse ICMS diretamente para as famílias mais pobres. Aí sim, tu vai ter certeza, uma política focalizada, que nós vamos ter essa renda chegando nas pessoas mais pobres.
Sim. tributário. Sim, estamos chegando ao fim do nosso programa e já temos uma missão daqui para frente, para o ano que vem, que é acompanhar a economia gaúcha e essa novidade que é o ICMS Devolve, o ICMS personalizado, e ver como a economia vai reagir e como as famílias, se tudo correr bem, serão ajudadas com essa nova metodologia. Queria muito agradecer, Christian, a tua presença aqui no nosso programa. Queria também agradecer ao telespectador, ao nosso ouvinte, porque depois também nós vamos para as redes sociais, depois do programa ir ao ar. Né? E queria agradecer especialmente a você que nos acompanhou até aqui e agora. Né? E dizer que a semana que vem nós estamos de volta. Cristian, eu te passo a palavra para te manifestar, te despedir dos nossos telespectadores. Certo. Não, eu só tenho a agradecer, Lac, obrigado pelo espaço, obrigado pelo bate-papo, muito bom, muito interessante, e realmente vai ser um desafio, vai ser uma experiência bem interessante que nós vamos ter com o Devolve ICMS. Eu coloco muita esperança de que seja realmente muito proveitoso aí, né, que tenha impactos positivos muito importantes na nossa economia. E que tomara que isso aconteça e que resolva situações históricas, aí, como essa situação de pobreza que nós temos, né, preocupa muito, né, como nós tratamos no início do nosso programa, e nos leva a fazer essas ações sociais. Tomara que essa situação, o Devolve ICMS sirva como um exemplo, que resolva bastante a situação aqui no estado do Rio Grande do Sul, e sirva como exemplo para o resto do Brasil, e aí, por que não, para a América Latina, para o mundo, enfim. Sim. Não, que isso sirva aos deputados e senadores como um exemplo de como se pode fazer uma redistribuição de renda com passos pequenos, né, e inteligentes, como nós estamos fazendo aqui no Rio Grande do Sul. Christian, é verdade, Lac. Sabe que, desculpa te cortar, mas isso tudo, Lac, já foi demonstrado no famoso livro do Piketty, né? A distribuição de renda, ela é fator-chave para o desenvolvimento econômico e foi assim. Os países desenvolvidos hoje só estão desenvolvidos porque tiveram uma redução da desigualdade de renda. Isso veio lá depois das duas grandes guerras, de uma forma forçada. E foi por meio do sistema tributário, o sistema tributário mais progressivo, que eles conseguiram chegar a se desenvolver, seus países desenvolvidos que são hoje. Só que, lamentavelmente, mesmo os países que passaram por isso não reconhecem isso e cada vez mais estão se tornando desiguais, porque estão abandonando as políticas tributárias progressivas. Sim. E nós temos uma chance agora de ouro para implementar políticas tributárias mais progressivas. Foi a questão da pandemia. Era simplesmente chamar os mais ricos a contribuir mais com o Estado, para o Estado poder atender as pessoas que não estavam conseguindo trabalhar. Isso não foi feito. Isso não foi feito pelo governo federal, não foi proposto também pelos parlamentares, pelo menos não em São Maria, não decolou, e era um momento chave. Aí eu me pergunto, se isso em nível nacional, né? Que bom que no estado do Rio Grande do Sul estamos seguindo um caminho diferente. Se uma situação de pandemia caótica que nós vivemos, com pobreza extrema aumentando, nós não tivemos condições de parar e dizer, opa, peraí, os mais ricos precisam contribuir com mais, porque afinal é isso que determina a Constituição Federal. Nós não tivemos condição de fazer isso, que dirá depois? É verdade, Christian. Christian, muito obrigado. Voltamos a semana que vem com mais um Sindicato em Ação, um programa produzido e apresentado pelo Sindifisco RS, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigado e até lá. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos
e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história. O serviço público serve à população. E a reforma administrativa serve para quê? Diminuir 25% da carga horária do servidor público serve para quê? 25% menos médicos, 25% menos professores e 25% menos serviços básicos que você, como cidadão brasileiro, tem por direito. Junte-se ao movimento a serviço do Brasil. Já somos 29 entidades, servidores e servidoras do Ministério Público, do Poder Judiciário e do Fisco de todos os estados do Brasil. O serviço público serve a você e a sua família. E a reforma administrativa serve para quê? Mais de 9 milhões de processos podem ficar sem solução já em 2021. Mais de 103 mil desses processos são de violência doméstica. E para quê? Os impactos da reforma administrativa e da PEC emergencial podem diminuir a arrecadação em pelo menos 12,5 bilhões de reais. Para quê? A substituição de funções estratégicas por cargos de confiança pode trazer corrupção para dentro do processo eleitoral. Para quê? Junte-se a nós nesse movimento em defesa do serviço público de qualidade. Já somos mais de 400 mil pessoas unidas nessa campanha para conscientizar a população de como a reforma administrativa e a PEC emergencial podem afetar o dia a dia do cidadão e da cidadã e até mesmo a democracia no Brasil. O servidor e a servidora pública servem à população. E a reforma administrativa serve para quê?